Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de métodos matemáticos para a física. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo aí das equações diferenciais exatas, né? Vou aqui acessar o nosso quadro negro, né? E aqui nós já temos então, né, o teorema que nós desejamos demonstrar hoje na aula de hoje. Ficou aí, né? A gente fizemos o anunciado aí na aula passada, mas a demonstração a gente vai fazer hoje, né? É uma demonstração assim mais intuitiva, né? Mas que é o suficiente aqui para os nossos propósitos, né? Então, só lembrando o seguinte, né? Nós tínhamos aqui uma equação diferencial do tipo, né? mxy, né? dx, né? nxy dy igual a zero, né? Essa equação diferencial está nessa notação aqui, né? Ela é uma equação diferencial exata, né, por definição, né? Se existir, né, uma função, digamos aí uma função, né, f, né, em função de x e y, né, igual a c, tá certo? Igual a uma constante, né, de tal modo que a derivada de f em relação a x, tá certo? Seja igual ao m de x, y, né? E o derivada de f em relação a y, né, seja igual ao coeficiente aqui do dy, que é o n de x, y, né? Se existir essa função, então essa equação diferencial ela é exata, né? Agora, né, a gente tem aqui esse teorema, né, que nos ajuda bastante aí. Ou seja, então uma equação diferencial aí nesse formato aí, tá certo? Né? M de xy dx mais n de xy dy igual a zero, né? É exata se e somente se, né? Vamos frisar bem aqui essa, né? Essa parte aqui, olha, se e somente se, né? For verificado nessa seguinte condição, que a derivada de m em relação a y seja igual à derivada de n em relação a x. Então, se isso acontecer, né? Se isso acontecer, a nossa equação diferencial ela é exata, tá certo? Se não acontecer, então a nossa equação diferencial ela não é exata, né? Então, a prova desse pequeno teorema aqui, né, pessoal, ela pode ser dividida aqui em duas, né, digamos aí, em duas partes, né? A parte A, né, nós vamos provar o seguinte, olha, se ela for exata, certo? Né? Se for exata, né, então vale, né? Então, vale esse aqui, a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x, né? Verifica-se isso aí, tá certo? Essa é a parte A, né? A parte B desse teorema é o seguinte, né? Se verifica isso aqui, então existe uma função, né? Se isso aqui for verdade, né? Então, pode escrever assim, ó, se a derivada de m, né? Melhorar esse m aqui, né? Se a derivada de m em relação a x for igual à derivada do n de xy em relação... aqui é o contrário, né, pessoal? Aqui é o contrário, né? Se a derivada de m em relação, né, a y for igual à derivada de n em relação a x, tá certo? Então, né, existe uma função f, né, de xy, tá certo? Igual a uma constante, né? Tal que a derivada de m em relação a x é igual a derivada de f, né? Vou mostrar aqui, voltar aqui rapidamente, né? Então, tal que a derivada de f em relação a x vai ser igual ao m de xy e a derivada de f, né, em relação a y vai ser igual ao n, né, de xy, tá certo? Então, a prova do teorema tem duas partes, né? Essa primeira parte e essa segunda parte. Vamos provar aqui a primeira parte, né? Então, a gente vai supor que a diferencial seja exata, né? E se ela for exata, então vai valer, né? Vai valer isso aqui, tá certo? Vamos fazer essa prova aqui inicialmente, né? Portanto, nós devemos fazer o seguinte, né? Como nós já sabemos, ela é exata, né? Por hipótese aqui, a nossa função ela é exata, né?
Então, se ela é exata, nós já sabemos, por definição, né, a derivada de f, tá certo, em relação, né, a x é igual, né, ao m de xy. E também a derivada de f, né, isso aqui é a definição de, né, de equação diferencial exata, é igual, né, a derivada em relação a y é igual ao n, né, de xy, ok? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, né? Vou derivar isso aqui uma segunda vez, só que em relação a y agora, né? Então, derivando aqui, até vou puxar aqui uma setinha aqui, vai ser o seguinte, a derivada segunda de f, né, em relação a y, em relação a x, tá certo? A derivada segunda, derivo de um lado, tem que derivar parcialmente do outro lado também, né? Vai ser a derivada de m, né, de xy em relação, né, em relação a y. E, né, aqui no caso aqui, esse aqui eu vou fazer uma segunda derivada aqui, né, eu vou derivar mais uma vez isso aqui, vai ser a derivada segunda de f, né, em relação a x em relação a y, já está derivada em relação a y, vou derivar em relação a x agora, né, deriva de um lado, tá certo? Tem que derivar do outro lado também, né, vai ser a derivada de n em relação a x, ok? Só que, pessoal, dá uma olhada aqui nesse aqui agora, olha, presta atenção aqui, veja só, isso aqui, tá certo, né, é igual a isso aqui, ou seja, a ordem das derivações, né, não alteram, né, então essas ordens de derivações não alteram aí, né, o resultado final da derivação, então essas duas quantidades aqui são iguais, tá certo, são iguais. Isso significa o que, pessoal? Isso significa o seguinte, olha, se isso é igual a isso, então isso aqui é igual a isso aqui, né? Então daqui nós tiramos, né? Nós tiramos que a derivada de m, né, em relação a y é igual, tá certo? A derivada de n, né, em relação a x, que era exatamente o que nós queríamos provar, né? E assim completa aí a primeira parte, né, do nosso teorema, né? A parte A, tá certo? A parte A. Agora, nós temos que provar aqui, né, a parte B, né? Se isso aqui for verdade, então eu quero mostrar que existe uma função de tal modo que a derivada da função, né, é exatamente, né, a derivada da função em relação a x, exatamente o m de xy, né, e a derivada de f em relação a y vai ser exatamente o n de xy, ou seja, né, se vale isso, então existe a função de acordo com a definição aí das diferenciais exatas, né? É exatamente isso que nós queremos provar agora, né? Então aqui vai ser a parte B, então eu vou colocar uma corzinha diferente aqui, né? Vai ser aqui a parte B do teorema, né? Então nós vamos começar o seguinte, né? Vamos supor, por hipótese, então, que existe essa função aí, certo? Eu estou procurando ela, então eu vou supor que ela exista, né? E vamos ver se realmente nós chegamos aí no resultado, tá certo? Então, vou supor, então, que a derivada de f em relação a x, né, seja igual, tá certo, ao m de xy, tá certo? Vou passar isso aqui para cá, vou separar as variáveis, né, nós já sabemos aí resolver equações separando variáveis, né? Aqui é a variável f, aqui é a variável x, né? O y aqui é como se fosse constante, não tem problema nenhum, né? Então, daqui nós tiramos, tá certo, que, né, nós tiramos que a derivada de f, né, é igual, né, a derivada parcial de f é igual a m de xy, né, vezes d ρ x, tá certo? D ρ x, né? Já que as variáveis estão separadas, então nós podemos o quê? Podemos integrar isso aqui, né, dos dois lados. Então vai ser d ρ f, né, vai ser igual a integral, tá certo? De m de xy, né, d ρ x, tá certo? Integral em relação a x. Aqui eu vou usar aqui essa notação, né, d ρ, porque aqui essa função é de duas variáveis, isso aqui é para indicar que eu estou integrando, né, é uma notação, apenas uma notação, né, que eu estou integrando, né, integrando aqui em relação à variável x e mantendo aqui a variável y constante, né, pessoal? Isso é apenas uma notação, viu? É tranquilo, sem problema, né? Então, como resultado aqui, essa integral aqui é tranquila, né? Então aqui vai ser o que? Vai ser f de xy, né? Vai ser igual, portanto, né? O m, né? M de xy, tá certo? D ρ x, né? Pronto, mais, né?
mais alguma coisa aqui, uma função que dependa só de y, né? Por quê, pessoal? Porque se eu derivar isso aqui em relação a x, né? Se eu derivar isso aqui em relação a x, eu tenho que voltar a isso aqui. Mas qualquer coisa aqui que depender só de y, né? Quando eu derivar isso aqui, né, em relação a x, essa coisa desaparece. Então, ela pode existir. Pode existir uma função aqui, que pode ser até uma constante, claro, sem problema, né? Mas pode ser alguma expressão também que só tenha y, né? Só dependa da variável de y, né? Então, perfeitamente normal isso aqui, ok? Agora, por outro lado, tá certo? Por outro lado, eu vou mudar a cor aqui um pouquinho, né? Por outro lado, vamos fazer o seguinte, né? A derivada de f, né? A derivada de f de x, y, tá certo? Em relação a y, né? Tem que ser, eu tenho que forçar isso aqui, tem que ser igual a n de x, y, né? Porque se não for igual, né? Então essa função não vai existir. Então isso aqui eu estou forçando, né? A existência dessa função aqui, tá certo? Tem que ser igual a n de x, y, né? Agora, tem que ser igual a n de x, y, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem que ser esse aqui, né? Então, vai dar o quê? Vai dar, né, simplesmente aqui a derivada, né? Derivada, estou derivando o f em relação ao y, né? Vai ser igual aqui, derivada em relação a, né, em relação a y, né, que é uma integral, tá certo? M, né, de x, y, né? D ROM x, né? Mas se eu estou derivando em relação a y, então essa aqui vai ser uma derivada, eu vou colocar assim, tá certo? Que é só de uma variável, então eu vou usar essa notação de y sobre, né, dy, ok? Perfeito, né? Muito bom. Então, vou trabalhar só com essa igualdade aqui. E isso aqui, pessoal, eu posso passar isso aqui para o lado de dentro, né? Porque eu estou integrando em relação a x e estou derivando em relação a y. Então, eu posso derivar sobre o sinal de integração, né? Sem nenhum, né, problema aí, ok, né? Beleza. Então, aqui vai ser que n, vou trabalhar só com a segunda igualdade, né? Vou melhorar esse y aqui um pouquinho, né? Vai ser igual, e aqui eu vou derivar, então, sobre, né, o sinal aqui de integração de m, né? D ROM x, eu vou omitir aqui os argumentos x e y, né, para ficar mais clarozinho aqui, né, mais limpa a nossa expressão, tá certo? Né? Mas, isso aqui, né, que vai ser dφ em relação a y, né? Lembrando que o φ, só estou omitindo aqui o argumento para ficar mais claro aqui a nossa expressão matemática, né? Ok, pessoal. Então, vou isolar esse aqui, vou resolver essa equação aqui, para isso aqui, né? Eu vou colocar aqui energia, tá certo? Beleza, né? Então, estamos aí. Eu vou resolver essa equação, então, para isso aqui, né? Para essa derivada aqui. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar dφ sobre, né, dy é igual, tá certo? Passa aqui para o lado, né? Então, vai ficar n, né, de x, y menos integral, né? De quem? De d ROM m em relação a y, né? Integral em relação a x, tá ok? Então, vai ficar uma coisa desse jeito aqui, né? De novo, né, pessoal, isso aqui é uma equação de variáveis separáveis, né, que é quem é a variável aqui, né, o y, eu vou passar o y para cá, do lado de cá eu vou deixar só o φ, né, então tem y, fica do outro lado e tal, né, então esse aí é tranquilo fazer isso aqui, né, então vai ser assim, ó, dφ, né, o dφ, tá certo, vai ser igual, né, que eu vou colocar assim, ó, né, n de x, y, né, menos integral, tá certo? DROM, né, derivada parcial de m em relação a y, né, DROM x, tá ok? Né, vezes quem? Vezes o dy, né, que eu passei o dy para cá, né? Vou descer aqui um pouquinho, né? Então, o que nós vamos ter então aqui, né? Olha, isso aqui, né, eu posso agora integrar, né, já que eu separei as variáveis, né, então eu posso integrar aqui do lado de cá, tá certo? Aqui vai ficar integral, né, de dφ, que é integral, né, desse jeito aqui, tá certo? N, né, de xy menos, né, a integral de d ROM m, d ROM y, né, em relação a x, essa integral, tá certo?
né? Aqui eu vou colocar aqui um dy aqui, né? Perfeito, né? Bom, essa integral aqui ela é simples de ser feita, né? Então, podemos fazer aqui, né? Desse jeito aí, sem problema, né? Portanto, né? O nosso φ, né? Fazendo essa integral aí, tá certo? O nosso φ aqui, né? Φ de y, vou botar aqui o seu argumento, né? Vai ser igual, tá certo? Vai ser igual a, né? O n, né? De x, y menos integral, né? Da derivada do m de x, y. Estou voltando ao argumento aqui agora, né? Para ficar mais claro, não restar nenhuma dúvida aí, né? Em relação a y, integrado em relação a x, né? Tudo isso aqui, né? dy, tá certo? Em relação aqui a dy, né? Pois bem, então, o que vamos fazer agora? Vamos pegar isso aqui, né? Vamos pegar isso aqui e vamos, né? Substituir aonde? Substituir aqui, né? Vamos substituir aqui, que foi, né? Logo aqui no início aqui, nós já achamos aí quem é o φ de y, né? Então, nós vamos substituir isso aí, tá certo? E aí nós vamos ter o seguinte, né? A nossa função f de x, né? Pão de x, y, né? Vai ser igual, tá certo? Vai ser igual, né? A integral de m, né? De x, y, dx, né? Um x aqui, tá certo? Mais o φ de y, mas quem é o φ de y? É tudo isso aqui, né? Então, esse aqui vai ser, então, né? O n de x, y, tá certo? Menos, né? A integral de dρm de x, y, né? Em relação a y, né? Dρx, fecha aqui dy, né? Então, perfeito, né, pessoal? Então, essa aqui seria a função, né? Que nós estávamos procurando, né? Portanto, né, o f de x é a função que nós estávamos aí procurando, né? Beleza, sem problema, né? Agora a gente tem, é claro, né? Nós temos aí que fazer o teste, né, para ver se ela tá funcionando certinho, né? Ou seja, se ela for realmente a função que nós estamos procurando, né, que é a solução, né, daquela nossa equação diferencial, né? Qual que é a equação? Essa equação aqui, olha, dx mais n, né? y dy igual a zero, né? Então, se eu derivar isso aqui, eu tenho que achar o m de xy. Se eu derivar isso aqui em relação a x, eu tenho que encontrar o m de xy, né? E se eu derivar isso aqui em relação a y, eu tenho que encontrar aqui o m de xy, né? Vamos ver realmente se ela funciona, então. Então, fazendo aqui, né? Nós vamos ter aqui a derivada de f de xy, né? Em relação a x, tá certo? Vamos derivar isso aqui, olha. Esse aqui é a integral de m de xy. Se eu derivo em relação a x, vai dar quem? Vai dar o próprio m, né, de xy. Ok, né, pessoal? Mais, né, mais. Agora aqui, pessoal, né, eu vou derivar, estou derivando isso aqui em relação a x, né? Estou derivando isso aqui em relação a x, tá certo? Então, eu posso derivar aqui sobre o sinal de integração, né? Sobre o sinal de integração, o que daria, então, estou derivando em relação a x, né? Derivada em relação a x de quem? Da integral, né? De n, né? xy menos, né? A integral, né? A integral aqui da derivada de m em relação a y, né? Y de xy, tá certo? Dx, né? Tudo isso aqui e agora aqui o dy, né? Bom, vamos dar uma olhada nesse aqui, né? Tá certo? Então vamos usar aqui, né, a primeira parte do teorema, né? Que a derivada de m em relação a y é igual a derivada de n em relação a x, tá certo? Então, derivada de m, né, em relação a y, né, é igual a derivada de, então, derivada de n em relação a x, né? Então, esse aqui, olha, eu posso simplesmente assim, quer ver? Eu vou pegar aqui uma borracha, vou colocar uma borracha um pouco maior aqui, né, para andar mais rápido, tá certo? Então, aqui eu vou apagar esse aqui, olha, né, vou apagar esse aqui, né, e vou diminuir aqui a borracha e tal, né, beleza, tá certo?
E vou colocar aqui, vou substituir então o m, derivada de m em relação a y, por derivada de n em relação a x. Então, derivada de n, né, em relação a x aqui desse jeito aqui, né? Tá certo comigo onde aqui, mas tudo bem, né, pessoal? Agora aqui eu posso, né, cancelar isso aqui com isso aqui, tá certo? E ficou a integral de n de xy, né? Mas a integral de dn de xy, né? Mas a integral de dρ n de xy é simplesmente o n de xy, né? Então, isso aqui tudo, né, eu posso reescrever de novo aqui, olha, para ficar um pouco mais claro, né? Vai ser m de xy mais derivada, né? Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar então, né, n de xy, né, menos, então esse aqui deu o quê? Deu n de xy também, né, n de xy, tá certo? Desse jeito aqui dy, né? Só que isso aqui menos isso aqui vai dar zero, né, pessoal? Isso aqui vai dar zero, né? Então eu posso até colocar assim, olha, isso aqui dá zero, né? E aí zero vezes qualquer coisa dá zero, derivado zero e também tal, né? Vai dar zero, tal, sem problema nenhum, né? Então o resultado é que a derivada de f, né, dρ f de xy em relação a x, tá certo? Foi igual, né, a m de xy, tá certo? Foi m de xy, né? Então a primeira parte aqui, beleza, deu certo, né? Agora vamos ver se a gente consegue então achar o n de xy, né? Ou seja, vou derivar essa função que eu encontrei, né? E para ver se eu consigo achar lá, né, o n de xy, tá certo? Vou usar aqui uma cor diferente, né? Então, no caso aí vai ser o seguinte, a derivada de f, né, de xy, tá certo? Em relação, né, agora estou levando em relação a y, né, que eu tenho que achar, quem aqui eu tenho que achar o n de xy, né? Vai ser quem? Vai ser a derivada, né? Vou substituir aqui só para voltar um pouquinho, né? Tem que derivar aqui, né? Tem que derivar isso aqui, tá certo? Então, eu vou derivar isso aqui em relação a y, né? Então, vou fazer aqui, eu acho que vai dar, né? Vai ser que a derivada, né? Derivada em relação a y de quem? Dessa integral aqui, né, pessoal? M, né, de xy, né, dρ x, né, mais, né, derivada, tá certo? Derivada de quem, né, pessoal? Derivada de quem? Bom, derivada disso aqui tudo, né, em relação a y, né? Vai ser integral, tá certo? N, né, n de xy menos a integral, né, a integral da derivada de m, tá certo? Da integral de m, né, de xy, né, em relação a y, tá certo? Né, dρ x, né, fecha aqui, dy, tá certo? Dy, né? Pois bem, agora pode... temos um pouco mais de espaço aqui, podemos subir isso aqui, né? Perfeito? Então, pessoal, o seguinte, ó, derivada aqui de novo, né? Estou derivando em relação a y, aqui eu estou integrando em relação a x, então eu posso derivar aqui sobre o sinal de integração, tá certo? Então aqui, olha, vai ficar, né, dρ f, né, dρ y, tá certo? Olha, xy, né, é igual, né, vou derivar aqui sobre o sinal de integração, derivada de m em relação a y, né, dρ x, né, mais, agora aqui, pessoal, dá uma olhada aqui, aqui eu estou integrando tudo isso aqui em relação a y, e estou derivando aqui em relação a y, né. Então, a derivada da integral é o próprio argumento, né, então vai sobrar aqui dentro quem? O n de xy menos, tá certo? Menos quem? Menos a integral aqui, né, que vai ser igual a dρ de m, né, de xy em relação a y, dρ x, né? Perfeito, né, pessoal? Agora, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui. São iguais, porém com sinais opostos, né? Isso significa o quê? Significa que a gente pode, então, cancelar isso aqui com isso aqui, né? E o que vai sobrar? Vai sobrar, né? Vai sobrar somente que a derivada de f em relação a y vai ser igual a o n, né, de xy, que é exatamente, né, pessoal, o que nós queríamos, né, demonstrar aí. Então achamos esse resultado aqui,
achamos esse outro resultado aqui e assim completa então a demonstração da parte B, né, do nosso teorema. Portanto, pessoal, né, portanto, o que nós temos aqui é o seguinte, né, se uma equação diferencial, né, desse jeito aqui, tá certo, né, se a derivada desse coeficiente do dx, o m de xy, em relação a y, for igual à derivada do n de xy em relação a x, então essa equação diferencial é exata. Isso significa que existe uma função f de tal modo que a derivada da função f em relação a x dá o m de xy. E a derivada dessa função f em relação ao y dá o n de xy. Né? Perfeito, né, pessoal? Então, o exercício é esse aqui, né? Esse é um exercício que eu peguei do nosso livro texto, né? O livro aí do Kleber, da 1, tá certo? Então, esse exercício aqui, sim, né? O que nós queremos saber é o seguinte, né? Essa equação diferencial aqui, né? Essa equação diferencial aqui, desse jeito, né? Ela é exata ou não é exata, né? Então, é isso que nós queremos saber, né? Bom, primeiro é o seguinte, né? Quem é, tá certo? Quem é o nosso M aí? O nosso M é tudo isso aqui, né, pessoal? Toda essa parte aqui é o nosso M, né? De xy, tá certo? Quem que é o n de xy? Nosso n de xy é tudo isso aqui, é o coeficiente do dy, né? Esse aqui é o nosso n, né, de xy, tá certo? Para que essa função, de acordo com o nosso teorema aí, né, para que essa equação diferencial seja exata, nós devemos ter o seguinte, né, se a derivada de m em relação a y for igual, né, a derivada de n em relação a x, tá certo? Então essa equação diferencial aí, né, ela é exata, tá certo? Muito bem, então, né? Então, vamos ver aqui, né? Quanto que dá, nesse caso aqui, né? A derivada de m, né? Em relação a x, né? É isso aqui, né, pessoal? Então, se eu estou derivando em relação a x, tá certo? O y é constante, né? Então, aqui vai dar o quê? Vai dar 6x, né? 6x, né? Mais 4y, né? 6x mais 4y. Desse jeito aqui, né? Agora, né, vamos ver aqui a derivada, né, do n em relação... pessoal, aqui é o seguinte, é o contrário, né, a derivada de m em relação a y, né, então vamos voltar aqui, ó, aqui é a derivada, estou sempre confundindo isso aí, hein, tem que prestar atenção nessas coisas aí, tá certo? Então a derivada é em relação a y, né, então a derivada disso aqui em relação a y, esse aqui vai dar 0, tá certo? Vai dar só 4x isso aqui, né? Agora, né, e a derivada do n, tá certo, em relação a x, é o contrário, né, em relação a x. Agora, em relação a x, aqui só tem y, né, portanto, ele considera como constante, vai dar 0, né, e aqui tem o x, então vai dar 4x, tá certo, aqui vai ser 4x, né. Pessoal, pergunta aí, né, isso aqui é igual a isso aqui? Né, pessoal, 4x, né, portanto, né, temos que derivada de y, tá certo, em relação a y, derivada de m em relação a y é igual a derivada de n em relação a x, né? Portanto, né, pessoal, essa equação nossa diferencial, ela é exata, né? É uma equação diferencial exata, perfeito? Então, esse aí é o exercício, né, que nós queríamos fazer. E na próxima aula, então, nós vamos resolver as equações diferenciais exatas, né, usando aí esse teorema aí, ok? Bom, pessoal, por hoje então é só. Vejo vocês aí na próxima aula.